e trazendo mais informações além da que já está na entrevista, meu caro. Boa tarde a você. Essa troca de controle da Enel São Paulo poderia custar até 25 bilhões de reais, um cálculo feito pela consultoria Envol. Então, nos explica, né, como é que se chegou a este valor e quais são esses procedimentos, porque vale lembrar, né, a Enel já há alguns anos enfrenta questionamentos sobre a atuação dela em São Paulo. Já teve problema lá em Goiás, se eu não me engano, né, numa concessão que tinha lá no estado do Centro-Oeste. Conta pra gente suas informações. Boa tarde mais uma vez e parabéns por essa entrevista. Boa tarde, Yuri. Boa tarde também a todos que nos assistem. De fato, há muitos interessados na concessão de São Paulo, que é detida pela Enel, hoje os italianos. Vamos entender por quê. É uma concessão que fica aqui numa região metropolitana, são 8,5 milhões de imóveis, mais ou menos 30 milhões de pessoas atendidas, numa região em que abarca quase 20% do PIB brasileiro. Yuri, entenda uma coisa, quem se interessar por essa concessão vai precisar ter um bolso fundo. A gente entendeu aí cerca de 25 bilhões. Como que a consultoria Envol chegou a esse cálculo? Vamos lá, a concessão da Enel ela termina em 2028. Ela vem fazendo investimentos e os investimentos são considerados esse horizonte até o fim da concessão. Depois disso, acaba a concessão e o governo, né, na verdade, a União, por meio do Ministério de Minas e Energia, decide se renova ou não. E o governo decidiu renovar de algumas concessões, mas deixou o caso da Enel de stand-by. Veja só, se houver a caducidade, a Enel precisa ser reembolsada ou ressarcida por esses ativos não amortizados. Se a Enel decidir vender a concessão, quanto é que está no balanço dela? Hoje, ela, declarado em balanço, ela vale cerca de 3,3 bilhões de euros, cerca de mais ou menos 20 bilhões de reais, um pouco mais, um pouco menos. A questão é a seguinte, há muitos interessados e pode haver uma disputa aí, ou seja, a Enel, se ela decidir vender o ativo antes da decisão da ANEEL de indicar ou não uma caducidade ou perda de concessão, ela pode haver uma disputa e vários grupos estão interessados. A gente viu a CPFL aí. A CPFL, para quem não sabe, é uma empresa controlada pelo grupo chinês State Grid. Né, tem os chamados Panda Bonds, né, por trás. Quem já demonstrou interesse também na Enel, perdão? A própria CPFL, que já tentou comprar os ativos da Enel Ceará, quando eles tentaram colocar os ativos à venda. Vamos lembrar que lá em 2018 também a Neoenergia também participou do processo quando a concessão de São Paulo se chamava AES São Paulo. Que era uma companhia norte-americana, né? Justamente, que saiu do Brasil. Isso, saiu do Brasil e vendeu os ativos dela aqui dessa concessão, e aí houve uma disputa entre Enel e Neoenergia. Justamente. A gente apurou também que a Âmbar, dos irmãos Batista, que assumiu recentemente a concessão lá do Amazonas, a Amazonas Energia, também teria interesse na Enel São Paulo, numa eventual troca de controle. A Equatorial também é uma empresa que tem investido muito, não só em energia, em saneamento, utilities, também teria interesse, e a gente apurou também que eles quiseram comprar a Enel Ceará. E vamos lembrar também que a Enel ela passou por 3 processos de apagão em São Paulo, 2023, 2024, 2025. O último evento deixou mais de 4 milhões de pessoas sem energia por conta de um forte vendaval. Quem assumir a concessão, vamos lá, além de fazer esse investimento, desembolsar esses quase 25 bilhões, se houver ágil, claro, vai também ter que lidar com a questão da poda aqui em São Paulo. A gente sabe que a poda é uma responsabilidade das prefeituras, a gestão da arborização, a zeladoria não está bem feita, isso é responsabilidade dos prefeitos, e também fala-se também que eles vão ter um período aí de flexibilização dos indicadores de qualidade, já que as empresas vão ter que fazer novos investimentos para fazer frente a eventos climáticos extremos. Como é que está agora? O TCU analisa amanhã, né, se a Agência Nacional de Energia Elétrica, a agência reguladora, está seguindo os ritos corretos para indicar ou não a caducidade. Depois de tudo isso, a ANEEL, que é a agência reguladora, vai ter a sua posição, se indica de fato, se recomenda a caducidade ou se assume, pede para que a Enel assuma um termo de ajuste de conduta. E aí
a coisa vai se desenrolar. A gente não acredita que isso deve acontecer ainda esse ano, muito provavelmente em meados de 2027, a ver o que vai acontecer. Mas, enfim, é um ativo muito interessante aí, né? 25 bilhões não é qualquer um que tem um bolso tão fundo e sem contar os investimentos que precisam ser feitos na área de concessão da companhia. Pois é, ao mesmo tempo que tem uma carteira de clientes muito grande, né? Estamos falando da maior cidade do país e de quase todos os municípios da região metropolitana, não sei se todos, mas enfim, um universo de clientes. Isso. São 24 municípios, incluindo a capital. Então são menos, né? A região metropolitana tem 38, se eu não estou falhando aqui na memória. Então não chega a pegar toda a grande São Paulo, mas pega uma boa parte, pega as joias da coroa, como São Paulo, essa coisa toda. Então é um volume muito grande de cliente, tudo é muito grande, o custo também acaba sendo alto, assim como os desafios, porque lidar com a rede aérea, de fiação aérea aqui de São Paulo, não é fácil mesmo. Mais detalhes hoje às 20 no Alta Voltagem. Ou seja, você não pode perder, com perdão do trocadilho, basta ficar ligado. Robson Rodrigues, muito obrigado, meu caro. Um bom trabalho para você. Até a próxima.